Boa noite a todas, todos, todes. Acho que já dá para ir começando. Eu sou a Sofia, eu sou do Mulher Artista em Rede. Hoje a gente está começando a exposição virtual Corpo que é Meu Outro. A exposição ela vai seguir aqui no nosso Instagram até o dia 31 de outubro, com postagens todos os dias. E a exposição ela chegou a acontecer em março presencialmente, mas foi suspensa por conta da pandemia e agora está voltando nesse outro formato, desse jeito mais virtual. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Eli Dayana, que foi uma das curadoras, que é uma das curadoras dessa exposição, e que além de ter sido a curadora, foi ela quem entrou em contato com a gente, então foi ela que fez essa ponte entre as artistas, as obras, o todo da exposição e o Mulher Artista em Rede. Então a gente vai começar nessa espécie de vernissagem online com essa conversa. Então eu vou convidar a Eli Dayana para entrar, vou apresentar ela antes. A Eli Dayana Alexandrino é artista visual, educadora, pesquisadora e curadora independente, graduada em Artes Plásticas e licenciada em Educação Artística pela Universidade Brás Cubas. Desenvolve pesquisas em que relaciona imagem, memória e cotidiano e participa de projetos com coletivos. Está envolvida com mediação cultural e educação patrimonial. Atuou em museus, centros culturais da cidade de São Paulo, entre eles a Pinacoteca e o Centro Cultural Fiesp. Desde 2015, desenvolve a pesquisa artística Narrativas que se Encontram, que são imagens que dialogam entre si, reunidas por meio de sua memória, aproxima tempos, povos e realidades diferentes. A fim de refletir relações imagéticas e, como desdobramento, cria laboratórios de escuta de imagens, maneira experimental de colocar o público em contato com essas narrativas visuais. Então, Eli, se você puder entrar. Tá. Estamos aguardando ele entrar. Oi, Eli. Boa noite. Eu acho que eu não estou te escutando. Deixa eu ver aqui um. Ah, pronto, acho que foi. Tava baixinho só. Tô. Então, bem-vinda, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua presença de todos os jeitos e bem-vinda. Obrigada. Então, acho que é legal você começar falando um pouco quem é você, dessa sua trajetória com museus, com exposições, até chegar nessa grande exposição que é o Corpo que é Meu Outro. Tá certo. Então, como você... Primeiro, quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, de estar fazendo de forma à distância, né, online, e que ainda é um desafio para mim, e eu trabalho tanto com imagem quanto com imagem. Então, nessa conversa, é estranho, porque eu venho dessa experiência estar nesse ambiente ainda, qual não é o meu lugar, mas eu acho que é importante, de certa maneira, são esse desdobramento que ficou tanto tempo, é importante retomar de alguma maneira, né? Então, como você licenciatura em Educação Artística, eu venho trabalhando né, em educação patrimonial. E quando teve a exposição Mulheres na Pinacoteca do Estado, eu pude trabalhar nessa
estava lá, aquilo foi um grande, foi a grande, sabe, a janela que se abriu dentro da minha pesquisa, assim, como educadora, porque eu não percebia, né, aquele problema, né, as mulheres, né, onde estão as mulheres artistas na história da arte. E essa possibilidade de trabalhar lá fez com que, e conversando com os colegas, trabalhando com o público, eu comecei a perceber as imagens de outra maneira. Então, nesse diálogo mesmo com o público, com as obras de artes, eu comecei a perceber que era necessário aprofundar mais na história das mulheres artistas. E aí vem daí essa vontade de trabalhar com esse para essas mulheres, para entender melhor como que essa história foi invisibilizada e como que a gente pode construir uma outra história da arte com as mulheres, não excluindo elas, mas elas dentro dessa. Legal. Desculpa, você consegue falar um pouco mais perto do microfone? Está um pouquinho baixo. Mas aí, só isso. Tá bom, então. Por favor. Tá escutando? Sim, sim. Então tá bom. E aí, como é que foi para fazer a exposição, né? Então, a exposição surgiu um convite, que é a Aline Baliberdin, que ela é do Centro, coordenadora de plásticas do Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Morricone. Eu entrei em contato com ela conheceu o meu trabalho, e aí me convidou para fazer essa exposição junto com em janeiro desse ano, né? E aí a gente foi pensando as artistas juntas, né? Até então não, mas era a exposição no mês de março, as mulheres, então essa questão do mês das mulheres, mas a gente, a princípio, a pensar as artistas não tínhamos um tema. No momento em que a gente começou a perceber os trabalhos delas, aí é que surge essa questão do corpo mesmo, trabalhar essas expressões, enfim, não como representação apenas. E esse corpo que pensa, né? Esse corpo que sente, não é só uma representação do corpo, mas é um corpo que vive, né? Que está está junto, enfim, criando, comunicando. Então, a partir daí, a gente foi trabalhando, mas essa ideia já foi formada a parte mesmo dos trabalhos das artistas. Quando a gente começou a entrar em contato, nós percebemos essa ligação com as obras, onde cada artista trazia, de certa maneira, né, o corpo ali nos seus trabalhos, seja ele, enfim, dentro das diversas formas de expressão, comunicação. E aí montamos a exposição e ela foi um desafio para mim, porque eu nunca tinha feito um trabalho de curadoria dessa forma, né? Então foi um desafio, porque meu trabalho sempre foi como educadora, né? E estar nesse espaço, esse lugar da curadoria foi novo e ao mesmo tempo muito importante, porque eu trabalhei a minha experiência de educadora para dentro da curadoria. Então eu sabia que as obras não poderiam ficar muito altas, porque senão as crianças, enfim, baixas ou pessoas que andam de cadeira de rodas não iam conseguir ver. Então, eu fui utilizando dessa experiência que eu tenho para me aproximar, né, de pensar o público. Pensei muito público quando eu estava montando a exposição junto com a Aline. A gente pensou como um corpo. Então, a ideia era de uma grande instalação, justamente para que aproximasse as pessoas das urnas, não ficasse um distanciamento, uma ideia só de eu vou a uma exposição para apreciar. Não, eu vou a uma exposição para me contaminar dela, estar junto dela, né? E aí a gente utilizou espaços do Centro Cultural que geralmente não são utilizados assim, para expor, então a gente trabalhou com
nada. Então, na hora que a e também com quando as pessoas desciam, enfim, tem um jardim, né, dentro do centro cultural, quando as pessoas desciam para ir ao banheiro, a gente também colocou um trabalho nesse jardim, que também não é um fato de ocupar, mas a proposta foi mesmo ocupar esse centro cultural para que as pessoas que estivessem passando já do lado de fora, na rua, percebessem que tinha alguma coisa ali para elas, né? Então, para que elas pudessem entrar, um convite, né? Muita gente vai ao centro cultural só para ir ao banheiro. Então, a gente aproveitou como uma obra próxima para que as Uhum, pessoas pudessem perceber que estava acontecendo alguma coisa ali, né? legal. Como eu falei, reuniu a exposição em Suzano, reuniu 30 artistas, né? A proposta, a princípio a gente tinha 15, depois isso foi crescendo e formou 30 artistas. Então, acho que foi uma exposição muito especial pelo fato de que reuniu uma diversidade de artistas que algumas já tinham experiência em expor, outras nunca tinham exposto, né? Então, eu acho que foi importante reunir essas artistas de idades diferentes, experiências muito diferentes, enfim, né? E contextos diferentes, porque tinham artistas aqui da cidade e artistas da Grande São Paulo também. Então, foi importante trabalhar com essa diversidade, né? De mulheres, porque nós somos muitas, né? Não Uhum, somos esse estereótipo que se pensa das mulheres, enfim, e das mulheres artistas, da produção de arte, né? A proposta mesmo era expor um trabalho, expor arte contemporânea, né? A partir uhum, de mulheres, né? Não tinha essa. Quando a gente pensa em exposições de mulheres artistas, geralmente se tem uma ideia da natureza morta, do bichinho, daquela coisa muito delicada, né? E no caso, as artistas mostraram que elas têm uma forma de pensar o corpo, de pensar a arte muito expandida, né? Que vai muito além desses estereótipos e dessas ideias já formuladas sobre a produção artística. e é legal ver como essa ideia da diversidade ela atravessa todos os âmbitos da exposição, né? Desde dessa formação das artistas até o material, a plataforma, a linguagem, então tem performance, tem fotografia, tem pintura. Então é uma diversidade expandida, né? Que vai meio que para todos os lados, englobando tudo que dá. Exatamente. Né? E foi muito importante a exposição acontecer também em Suzano, né? Que é grande São Paulo. Algumas pessoas acham que é interior já, enfim. Mas essa Suzano é grande São Paulo. Então, algumas pessoas se deslocaram para poder ver a exposição, que foi muito importante por causa da questão da descentralização da arte, né? Que a gente está muito acostumado a sair, por exemplo, eu moro em Suzano desde criança, e tudo que eu resolvi até hoje na minha vida foi fora daqui, né? Então, trabalho, enfim, estudos. E quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho na minha cidade, foi muito importante por conta de que eu pude me aproximar mais das artistas daqui, né? E trazer artistas de outros lugares. Pessoas não tinham uma noção de como que era Suzano, né? Então foi importante isso. No dia da abertura, teve muita gente participou, teve a performance da Tamara, né? Ser alinhado na abertura. E foi muito especial porque reuniu mais de 100 pessoas. E por experiência própria, eu posso dizer que o Centro Cultural nunca reuniu tantas pessoas numa exposição. E então eu fiquei muito feliz junto com a Aline pelo fato de como criou um novo respiro ali para aquele espaço, né? Então muita gente passava ali as pessoas que nunca tiveram contato com aquele lugar passaram a ter de uma maneira mais afetuosa. Então tem um relato da mãe de um artista daqui de Suzano
que nunca tinha entrado dentro do Centro Cultural, ela passava ali no... acolhida para entrar naquele espaço. E com o trabalho da filha dela lá dentro, ela foi, né, na abertura, e ela chegou para mim e falou: nossa, eu nunca tinha entrado aqui, eu estou muito feliz. Que tem 79 anos, nunca tinha visitado uma exposição, né, pela idade dela, enfim, essa questão do deslocamento. Também minha mãe. Então, assim, foi muito importante que reuniu toda a família. Enfim, foi, na verdade, uma exposição muito afetiva, né, desse ponto de vista. A abertura teve esse acolhimento. Então, as artistas com seus filhos também estavam lá presentes, não tinha essa coisa de não, as crianças não participaram, enfim, da abertura, puderam ver a performance da Tamara, né? Então, eu acho que foi muito importante nesse sentido e para mim também foi muito especial pelo fato de que sempre, como educadora, enfim, sempre desejei um ambiente assim, né, para as exposições, algo acolhedor, não algo distante do fluxo da vida. E ali o que eu vi foi algo muito especial nesse sentido, né, de reunir pessoas, né, essas conexões que foram criadas a partir daquela, enfim, dessa reunião que eu digo que é uma reunião de artistas mulheres. Sim, você falou, né, dessa questão de trazer as artistas locais e pensar as coisas em Suzano e da Grande São Paulo, porque às vezes a gente fica meio preso nesse discurso de levar a periferia para o centro e trazer a periferia para as grandes instituições centrais, quando tem inúmeras possibilidades e conexões que podem ser feitas localmente, né, e que às vezes são muito mais potentes e fazem muito mais sentido naquele lugar, certo? Você acha que mudou a convivência das pessoas naquela rua ou naquele ambiente? Seu centro, ele chamou uma atenção, ele mudou o lugar um pouco dele, né? Sim, eu acredito que houve uma essa mudança mesmo, né? Pessoas se deslocarem né, da sua cidade para ir até o centro cultural, já foi uma grande transformação. E também pelo fato de que houve uma divulgação importante, né? O pessoal da Secretaria de Cultura fez um banner. As pessoas podem até achar assim, nossa, mas isso todo lugar faz. Não, não são todos os lugares que fazem. Então, fez um banner com o nome de todas as artistas, com o nome das curadoras, enfim, com as informações sobre a exposição. E esse banner foi colocado ali na entrada da exposição, né, no prédio do Centro Cultural. Então, isso daí já foi muito impactante, assim, né? Porque geralmente não se tinha comunicação na rua, direta com as pessoas. E houve uma comunicação, porque foi um pedido meu, né, como educadora, pesquisadora, sempre falo que é importante ter um registro dessas exposições, que seja simples, né, pelo nome de todos os artistas. Então, eu pedi nas reuniões que a gente teve para se fazer né, uma comunicação que as pessoas pudessem levar para casa, né? Então, aqui tem o convite, o nome da exposição e o nome de todas as artistas, né? Para algumas pessoas que visitam os museus do centro, né, que estão acostumadas com isso, mas isso daí já tem, às vezes, nem todos os lugares, né, nem todas as secretarias de cultura conseguem fazer esse tipo de material. Então, foi um pedido justamente para que a gente possa, no futuro, né, ter um material histórico, né, de dizer, olha, teve uma exposição, sim, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moricone, que reuniu 30 artistas mulheres no ano de 2020, um ano completamente surreal, né? A gente pode pensar Uhum. que não é qualquer ano, né? Então, eu estou pensando no futuro, né? Como pesquisadora, eu penso no futuro. Porque quem vai pesquisar essas artistas no futuro vai ter um material, né, que possa dar um respaldo,
dessa pesquisa, dessa curadoria, enfim, desses trabalhos, né? E Claro. na página do Facebook do Centro Cultural, né, da Agenda Cultural de Suzano, também teve bastante divulgação das artistas, então teve cada dia divulgou o trabalho dessas artistas, né, quem elas eram, para conhecer um pouquinho delas, porque geralmente a gente não conhece nem o rosto, às vezes, das artistas, né? Fica só o nome, enfim. Então, no Facebook teve essa preocupação também de colocar a biografia delas, para todo mundo conhecer antes, né? Para poder a obra tem, as obras de arte têm alguém por trás, né? Então, assim, para que as pessoas pudessem conhecê-las também antes de visitar a exposição, né? Um pouquinho. Uhum. E as obras têm artistas por trás, e nesse caso as artistas também elas são tão essenciais ao entendimento da exposição quanto as obras dela, né? O fato de serem artistas mulheres, os fatos de terem suas trajetórias também é fundamental. Exato. Nossa. E aí você disse que como pesquisadora você gosta de pensar o futuro e passando essa exposição para o virtual, a gente sabe que essa plataforma ela traz muitas dificuldades, ela traz outras vantagens e que a gente nunca vai conseguir reproduzir todo esse contato, todo esse encontro que você contou da exposição presencial no espaço virtual. Mas não sei se você tem alguma expectativa, que você tem pensado de como está sendo ver isso acontecer para você. Então, quando vocês me fizeram o convite, né, para levar a exposição para o Instagram, eu fiquei muito feliz porque pelo fato de que, como a exposição ela foi em Suzano, né, teve um lugar, né, um espaço geográfico, né, e como ela está no Instagram, pessoas que são enfim, é, fora até do estado, né, de São Paulo, fora do país, né, podem acessar a exposição de uma maneira que seja, que não é essa maneira sinestésica da exposição como ela foi em Suzano, que ela teve a ideia era uma ideia muito orgânica de estar junto mesmo, né, daqueles corpos, né, obras se juntarem aos corpos, né, pessoas, mas a gente, nesse momento em que nós estamos numa verdadeira catástrofe, então, e até a catástrofe no sentido de sonhos, né? De que a gente está vendo tanta coisa ruim, tanta coisa se acabando, que eu acho importante fazer que surgir uma semente, né? Novamente de esperança, enfim, de futuro, né? Então, ter a exposição no ambiente online é uma maneira de continuar sonhando, né? De continuar fazendo com que esses corpos, obras, né? Elas tenham o seu dinamismo, né? O seu movimento. Claro que não dentro dessa esfera do sinestésico, mas de uma outra, né? Que pelo visual pode atingir os outros sentidos também. E para que os trabalhos dessas artistas possam chegar em outras pessoas, né? Que essa produção de arte contemporânea possa alcançar outros olhos, né? Então, eu acho muito importante sempre trazer esses trabalhos para o espaço virtual, sabendo das limitações que nós sabemos, né? Existe a desigualdade tecnológica, que nem todo mundo tem acesso à internet, que nem todo mundo tem acesso aos meios digitais, enfim, a um computador, a um celular, mas que no momento desse distanciamento é o que nós podemos fazer, né? É um processo de ruptura, como eu comentei com vocês no início, eu tive muita dificuldade entre abril e maio, eu tive muitas dificuldades, enfim, de tentar me ver dentro desse ambiente, que não é o meu lugar é a presença, mas que eu aprendi, né? Que eu aprendi um tipo de presença, né? Que é essa do olho no olho, essa presença da energia que circula entre as pessoas, mas que neste momento não é possível. Então a gente cria outras maneiras de se fazer possível. E... Uhum. E você
né, de fazer surgir a semente, você falou isso, mas acho que também fazer surgir a conexão, que é uma coisa que a gente do Mulher Artista, a gente preza muito, a gente pensa muito na interação. Então, para além do que a obra traz, para além das reflexões que a obra traz, esse momento de contato mesmo, que acaba sendo contínuo nas redes sociais, também é muito, muito potente, né? São novos jeitos que é isso, também não me sinto 100% confortável no meio virtual, mas a gente vai dando os pulos, como você disse outro dia, se a gente cair, a frase da Ailton Krenak, se a gente cair é para mostrar que a gente não tem controle de nada mesmo. E eu, pessoalmente, acho que fica muito mais fácil não ter controle de nada quando a gente está interagindo com alguém, mesmo que por celular, é o Isso, jeito. Assim. exatamente. Então, assim, por muito tempo eu trabalhei dentro do que era o confortável para mim, né? Que já era muito difícil, por mais que seja que fosse confortável, mas que a pandemia me trouxe outras maneiras, né? De percepção desse lugar, que é um processo também muito dolorido, né? Pensando no corpo, né? Então, como que o corpo reage diante dessa pandemia? Então, assim, eu também não. É importante a gente pensar que por que falar, por que não, trazer essa exposição para o virtual, né? Mesmo diante dessa calamidade, dessa catástrofe, o que que isso pode fazer, o que que isso pode gerar? Eu penso, eu acho que pode gerar um tipo de esperança, um tipo de pensamento do futuro que um dia a gente possa se abraçar de novo. Embora já tem gente se abraçando achando que a pandemia acabou, mas ela não acabou, não. Então, enquanto ela ainda tiver, a gente se abraça de outro jeito, né? Pelas palavras, enfim, pela afetividade que é construída de outra forma, né? Então, eu não conheço pessoalmente a Sofia, né? Então, eu acho que isso também tem essas conexões que vão se construindo por meio da rede, né? Tem sim as suas dificuldades, os seus problemas, enfim, mas tem algumas soluções, né? Que é poder alcançar outras pessoas geograficamente, né? Então, assim, de forma muito expandida, né? No tempo e no espaço. Porque tem tempo que no futuro isso aqui vai estar gravado para que alguém possa ver, né? Para que alguém possa também se sentir acolhido ou refletir sobre essas questões do agora. Com certeza. É um lugar muito único, né? Acho que da arte, da cultura de maneira geral, que é essa habilidade de contar histórias e narrativas que fiquem e que se renovem, mesmo quando está um caos no mundo lá fora. Então, acho que isso que você trouxe é muito legal, de pensar qual é o lugar do corpo poético, Exato. o corpo cotidiano durante essa pandemia. Qual E, que é a narrativa que ele pode carregar, qual que são as experiências que ele pode trazer. exato, Um exato. debate. Nós estamos nesse momento em que está se perdendo a. Nós perdemos o corpo, é o que a Viviane Mosé sempre fala. Eu assisto muito a Viviane Mosé. É, é, essa questão que ela traz da virtualidade do corpo, né? Que a gente perdeu o corpo com a pandemia, que a gente não tem mais essa aproximação, né? Então, isso faz com que a gente passe a refletir o corpo de outro jeito. E é até importante, se a gente for parar para pensar, se a gente não estava realmente já esquecendo desse corpo, né? Então, talvez a pandemia também venha para lembrar que a gente tem um corpo e que esse corpo ele sente, esse corpo ele tem várias dificuldades ali, seja elas dificuldades para respirar, né? Ou seja, mesmo dificuldades para que a cabeça respire, né? Então, eu acho que também é um momento de tentar buscar uma consciência maior sobre o corpo. Como cada um vai sentir seu corpo dentro desse isolamento, né? Desse momento de profunda transformação, né? Da vida. Né? Então, acho que é um momento de reflexão profunda que é necessário se fazer. Né? Não dá para a gente sair, talvez,
espero, né, que a gente possa sobreviver a essa pandemia, mas sair mais consciente do próprio corpo, do próprio desejo, dos desejos que esse corpo tem, né? Do que ele bota no mundo, porque a palavra ela se transforma em corpo também, dependendo da forma que ela é dita, né? Então a palavra tanto pode ser um soco, né? Quanto que ela pode ser um abraço. Então é um processo de muito conscientização mesmo do agora, né? Como que o meu corpo reage aqui e como que eu posso pensar nele daqui para. Com certeza. As palavras elas podem ser o corpo e o corpo pode ser a palavra, o traço, a linha, como a exposição ela traz, né? Esses outros lugares. Isso mesmo. Muito massa. Bom, eu não sei se quem está assistindo quer mandar alguma pergunta. Vocês podem mandar perguntas nessa partezinha que tem um pontinho de interrogação, né? A gente falou de deixar esse espaço mais aberto. Eu vi que tem várias meninas que vão expor com a gente, que estão aqui, que eu queria agradecer, dessa vez vocês vendo minha cara, pela disponibilidade de vocês, parabenizar pelo trabalho e, enfim. Eu também quero agradecer todas as artistas que participaram da versão física e das que estão participando dessa versão, né, virtual. Então, e agradecer também a Aline, né, a Aline Baliberdin, que é coordenadora, e dizer que é uma satisfação estar aqui com vocês, trazer um pouquinho dessa experiência do que foi a exposição. Então, ela só ficou uma semana aberta, né, lá em Suzano, mas dessa semana eu peguei o caderno de assinaturas, né? E no caderno de assinaturas eu fiz algumas intervenções, porque um educador não pode deixar de ser educador, né? De forma alguma. E eu fiz algumas intervenções no caderno com perguntas, né? E as perguntas eram assim, como está o corpo? O que é o corpo? E aí algumas pessoas responderam. Então, quando eu fui, enfim, quando teve a desmontagem da exposição, eu fui buscar alguns, enfim, né? Buscar algumas coisas. Eu peguei o caderno, né? Tirei cópias muito emocionada ali, porque tinha muita letrinha de criança. Porque no Centro Cultural tem aula de dança, né? De balé. E tinha muitas letras de crianças. Então, houve uma visitação ali dos pequenos, né? Então, eu fiquei muito feliz que a exposição, de certa maneira, ela atingiu um público pequeno, que pôde acessar essa exposição, que pôde ver essas obras, né? Isso eu acho que eu fico muito feliz pelo fato de que é desde pequeno que a gente vai pensando, a criança é um artista, né? A gente não pode esquecer, não. É desde pequeno que se começa a, desde pequeno tem acesso à arte, essa criança jamais vai talvez desistir dela, né? Vai continuar artista de alguma maneira. Então, eu acho que, pelo pouco tempo que a exposição ficou, ela, ela alcançou bastante pessoas, eu acho assim. E alcançar as próprias artistas, porque, como eu falei, nem todas no esporte, nem todas tiveram a oportunidade de ter algumas muito jovens, né? E outras já não tão jovens assim. Então, eu acho que foi muito legal essa oportunidade, tanto que quando eu fiz o convite para algumas artistas, elas ficaram assim, mas eu nunca expus, eu não sei o que é isso. Aí eu falei, também não, eu não sei também como funciona. A gente vai descobrir junto. Então, foi num processo muito também coletivo, né? Mais que teve essa curadoria minha e da Aline, a gente teve conversas, enfim, para definir até o próprio título da exposição, o texto que iria descrever a exposição. Então, foi algo bem coletivo mesmo, bem bonito de acontecer, né? Essa reunião dessas artistas e de como os corpos, de certa maneira, foram se envolvendo ali com tudo, né? Então, acho que foi muito especial, de fato. Por mais que tenha ficado pouco tempo,
E a gente vê que ela teve um desdobramento, porque hoje ela está aqui, né? Então, Com certeza. eu acho que perder a esperança ou dizer, não, acho que tudo tem o seu tempo também, né? Ela ficou o tempo que podia ficar. E agora também vai ficar um tempinho, né? Até o final de outubro, para que as pessoas possam conhecer essas artistas, conhecer os trabalhos delas, né? Poder fazer parte desse corpo também, né? É uma extensão de corpos aí vão sendo criados a partir do desdobramento. Muito bonito. É isso. Eu, na verdade, eu pensei em colocar um poema, um trecho de um poema, na verdade, de Conceição Evaristo. Eu acho que meio que para finalizar, não sei se vem mais alguma pergunta, mas que me trouxe muito essa ideia da continuidade, da gente tentar refazer as coisas, a gente enquanto mulher também nesse processo de transformação. Então, o poema chama A Escrevivência, da Conceição Evaristo, é um trecho só. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes agora o que há de vir. Eu fêmea matriz, eu força motriz, eu mulher. Abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Então, eu queria agradecer de novo, Dayana, se você quiser falar mais, a live é toda sua. Mas queria agradecer mais uma vez toda a sua disponibilidade por construir essas pontes, por fazer surgir as sementes, as conexões e estar disposta a descobrir, né, como a gente está, ver como a gente se adapta nesses momentos, sem deixar cair o moto contínuo do mundo. Exato. Então, eu quero agradecer também, novamente, todas as artistas, agradecer a Aline, Suzano, se não fosse enfim, pela força deles, pelo trabalho deles, essa exposição não teria acontecido, né? Então, agradecer às artistas imensamente, vocês, pela essa oportunidade de estar levando, né, fazendo esse desdobramento da exposição e dizer que eu estou muito feliz e que a gente tem que ter essa esperança de alguma maneira, né? Por mais que tenha dias ou momentos que nem sempre vão ser muito bons, né? Mas que é um processo mesmo de se entender dentro desse lugar do aqui e do agora, né? Então, agradecer mesmo e convidar as pessoas para que elas convidem outras pessoas para poder ver o trabalho das artistas, né? Vai ter vídeos também das artistas falando sobre os processos criativos delas, dos trabalhos que elas expuseram na exposição, que vão estar aqui também. Então, acho muito especial ouvir as artistas também, né? Possam ver e ouvi-las, né? É muito importante que essas vozes elas se façam presentes também. Com certeza. Então, a exposição ela vai ficar até o dia 31 de outubro no nosso Instagram, Mulher Artista em Rede. A gente vai a gente vai ter uma postagem por dia, como a Dayana falou, as obras e alguns vídeos, depoimentos. E queria convidar todo mundo para acompanhar, para ter acesso a essas relações, a essas conversas com corpos e outros corpos. Então, acho que é isso. Muito obrigada de novo e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Muito obrigada.